quando os freios de um carro são acionados, o veículo ainda percorre uma distância até parar totalmente. Essa distância depende de vários fatores. Um deles é o tempo de reação, que varia de pessoa para pessoa. Além disso, a superfície da pista, o tipo de asfalto, o sistema de freios e dos pneus do carro contribuem para fazer com que a distância percorrida pelo carro até atingir o repouso aumente ou diminua. No caso em que a pista esteja molhada, a distância aumenta, pois o atrito com a pista diminui. Nesse sentido, considere um carro de Fórmula 1 movendo-se numa pista reta com velocidade escalar V0, sendo μ é o coeficiente de atrito estático entre os pneus e a pista. Pergunta: qual é a menor distância na qual o carro de Fórmula 1 pode ser parado pela ação dos freios? Aqui vale a pena uma observação. Se você der uma olhada no enunciado e nas alternativas propostas como resposta, nós não temos números. Trata-se de uma questão algébrica. Nesse tipo de questão é preciso tomar cuidado quais são os valores, quais são as variáveis, quais são as grandezas fornecidas, para que a resposta fique de acordo. Vamos dar uma olhada aqui na tela em branco, para a gente poder fazer a observação das grandezas relevantes e os cálculos também. Observe o seguinte, vamos considerar aqui que isso fosse o Fórmula 1, movendo-se para a direita. Se o movimento é para a direita, a velocidade indica exatamente o sentido do movimento. As forças atuantes, começamos sempre pela força peso, porque esse ninguém erra, vertical para baixo. Eu vou te falar sobre isso na questão anterior. Estando em contato com o solo, plano e horizontal, nós teríamos uma força normal de contato para cima. Como espera-se que o Fórmula 1 não saia voando e também não afunde na estrada, é de se esperar que, nesse caso, a normal equilibra a força-peso, logo vale massa vezes gravidade. E nós estamos falando do momento da freada. A freada é quando atua a força de atrito no sentido contrário ao movimento, provocando uma desaceleração. Aqui já cabe uma observação. Quando nós trabalhamos com vetores em cinemática, a gente escolhe um sentido como positivo, um sentido preferencial. Logo, no movimento retardado, em que a aceleração tem sentido contrário à velocidade, se nós considerarmos aqui a velocidade no mesmo sentido referencial como positiva, a nossa aceleração vai ter um sinal negativo quando a gente for trabalhar nas equações. Não esquecer disso, ok? Bom, agora vamos falar em termos de aceleração, vamos falar em termos de força resultante. Primeiro, a cinemática do movimento. Nós temos a equação de Torricelli, que nos diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Repara como ela se encaixa na cinemática da nossa questão. A equação de Torricelli é utilizada sempre que nós não falamos do tempo de movimento. Repara que no nosso enunciado não falou do tempo de freada, mas foi dito sim que o carro é freado até a parada total, então a velocidade final 0. Foi dito sim que a velocidade inicial, quando a freada começa, é V0. Nós dissemos agora há pouco que vamos considerar uma aceleração de valor negativo. Essa aceleração não foi dito o valor no enunciado, vou chamar de A. E no enunciado e nas alternativas foi mostrado que o deslocamento considerado é x. E foi pedido o valor desse x. Observe então, fazendo a matemática da equação, que nós teríamos um x igual a v0 ao quadrado sobre 2a. Agora repara que não tem nem lógica a gente querer dar uma resposta em função de a, porque esse a não foi fornecido no enunciado. Esse a foi eu que imaginei agora na resolução do cálculo. Agora, nós não utilizamos ainda dados mostrados no enunciado, como por exemplo, o coeficiente de atrito e a aceleração da gravidade. Vamos ver o que é que isso tem a ver nesse contexto. Voltando aqui para o desenho. Nós teríamos 3 forças atuantes durante a freada. 2 delas verticais, uma para cima e uma para baixo, a normal equilibrando o peso. Sobraria como força resultante exatamente a força de atrito. Sendo que força resultante, pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração, nesse caso, desaceleração,
a força de atrito μ vezes normal. Lembra dessa? O nosso objetivo é tirar da resposta que encontramos a aceleração. Ela valeria, então, coeficiente de atrito, que na questão é chamado μe. O valor da normal, que nós mostramos lá no começo do desenho, que tem, nesse caso, o mesmo valor do peso, massa vezes gravidade, e aqui dividiríamos pela massa da expressão da segunda lei. Repare, então, que a desaceleração depende do coeficiente de atrito e depende do valor da gravidade. Juntando as duas expressões, aí sim, nós vamos poder encontrar uma alternativa correta. O espaço percorrido durante a freada depende do quadrado da velocidade inicial e duas vezes a aceleração, que nesse caso depende do coeficiente de atrito e da aceleração da gravidade. Então, a nossa resposta final, adequada ao enunciado que foi dado, velocidade inicial ao quadrado sobre 2 vezes μ vezes g. Vamos dar uma olhada na questão de novo. O item A está fora, ó, depende da aceleração. O item B também, o item C também. O item D falhou porque não aparece aqui o coeficiente de atrito. Então, a nossa resposta correta, do jeito que a gente calculou, item E, x igual a V0 ao quadrado sobre 2 vezes μ vezes g. Para a gente encerrar, vale, já que é revisão, vale aquela recomendação. Quando se fala de movimento retardado, quando se fala de uma desaceleração, quando se fala de uma freada, como no caso dessa questão, não vai sair por aí dizendo que o Idafrani falou que a aceleração é negativa porque o movimento é de freada. Opa! É importante lembrar que se nós temos um movimento desacelerado, é velocidade para um lado, aceleração para o outro. E o que é que diz a ideia do cálculo vetorial? Vetores de sentidos opostos são indicados nas equações com sinais contrários. Como nesse caso eu escolhi um referencial que colocava a velocidade como positiva para um lado, a desaceleração para o outro lado tinha que ter sinal negativo. Mas é arbitrário, é um referencial arbitrário. Eu poderia ter escolhido o referencial ao contrário. Ficaria velocidade negativa e aceleração positiva. Então, qual é a recomendação que eu quero fazer? Lembrar que nos movimentos desacelerados, a aceleração e a velocidade têm sinais opostos, ok?